Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos tratar de dois capítulos, o capítulo 15 e o capítulo 16, num resumo. Então, se você puder, abra sua Bíblia lá no capítulo 15, que vai falar sobre o momento em que vão ser, a Bíblia fala, né, derramada as 7 últimas taças, as 7 últimas pragas. Amém? Então, Apocalipse capítulo 15, versículo 1, está escrito assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Né? Então, aqui o apóstolo, ele está vendo lá do nível do céu, né, no nível espiritual, isso acontecendo. E aí ele fala lá que no versículo 3, que eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Então existe, é como se fosse assim um júbilo, uma alegria, porque Deus ele está manifestando agora o julgamento de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que vem para matar, roubar, destruir a vida do homem, a tristeza, a morte. Então isso daí Deus vai por fim. E aí ele fala que no versículo 5, ele olhou lá no céu, né, e viu o templo do tabernáculo do testemunho se abrir, não é? E aí ele em seguida fala que os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram no templo vestidos de linho puro e resplandecente. Isso significa com autoridade, não é? E cingidos por cintos de ouro pelos peitos. Isso daí é símbolo de autoridade. E um dos 4 animais que nós já vimos, né, estudamos, deu, né, aos 7 anjos 7 salvas. Salvas ou taças, né, a mesma coisa que taça. De ouro, cheias da ira de Deus, que vive para tudo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus, não é? E deu seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumissem as 7 pragas dos 7 anjos. Então o capítulo 15, ele quer dizer, vai dar início, né? Ele quer revelar que o início das últimas pragas vai acontecer. É importante nós lembrarmos que existem várias interpretações do livro do Apocalipse. Existem muitos livros que tratam da interpretação, muitos estudiosos, homens que são doutores, especialistas, não é? Mas existem várias interpretações, não existe uma única interpretação. As taças, muitos entendem que é uma continuidade ou uma extensão, outros, não é, que eu acho que eu vou hoje mostrar para vocês como tem uma relação muito grande entre as trombetas e as taças. Então, pelo que se escreveu, o que João relata na visão, se dá a entender que ele estava no céu quando parte a ordem das trombetas, e que quando chega na terra, né, quando ele vai na terra, então ele estava no plano espiritual, ele estava no mundo espiritual, né, junto ao templo, né, junto à sala de trono, mas quando ele vai para a terra, então ele tem a visão para revelar em Apocalipse o que ele está vendo acontecer na terra. Então ele vê, né, a ordem nos céus, mas agora ele é arrebatado, não é, em visão para ver como que vai acontecer isso na terra. A finalidade, com certeza, é alertar as pessoas que terrível coisa, horrenda coisa é cair, né, na mão, no juízo ou no castigo do Deus vivo. Porque esses castigos que estão relatados aqui não era a vontade de Deus. Deus não tinha vontade de que ninguém sofresse. Mas aqui ele vai fazer a justiça, vai ser o dia do juízo para terminar o mal, não é? Para que tudo aquilo que mata, rouba, destrói, seja tirada da vida, né, daqueles que são os seus filhos, daqueles que são o seu povo. Em nome de Jesus Cristo, não é? Então isso é uma grande bênção. E eu queria, então, hoje,
E hoje, nessa altura do livro de Apocalipse, já dá para a gente fazer um estudo mais interessante. Nós podemos então comparar as trombetas e as taças e ver as semelhanças. Então, eu quero assim que você preste atenção e que você entenda, né, que é muito evidente que essas trombetas que foram vistas nos céus deflagraram na terra o derramamento da ira de Deus através dessas taças. Então, só lembrando, no capítulo 8, no versículo 7, nós vemos o primeiro anjo que tocou a trombeta. Está escrito assim: e o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue. Eu não vou ler tudo para não ficar cansativo, mas então ele vê o derramamento de fogo, não é? Aí, vai sempre deixando o capítulo 8 aí marcado, e vamos para o capítulo 16, que é a sequência de hoje. Eu queria que você fosse comigo lá no versículo 2. E foi o primeiro e derramou sua salva sobre a terra. Lembra, a salva é a taça. E fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e os que adoravam a sua imagem. Então, essa chaga má, né, como nós vimos, né, provavelmente vai ter incêndio quando cair esse fogo. Então, nós sabemos, né, pelo relato de João, que nos céus foi ordenado que se caísse fogo. Então, esse fogo vai ser tão intenso, um calor tão profundo, que vai fazer chaga nas pessoas. Então, já se tira um paralelo. Agora, vamos voltar lá no capítulo 8, vamos ver a segunda trombeta, que está lá no capítulo 8, mas no versículo 8. E está escrito assim: e o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Aqui nós falamos que provavelmente isso daí é um meteoro, não é? Que vai cair, não é? Então nós sabemos que no decorrer da tribulação vão acontecer muitas catástrofes, né? Eu queria que você fosse comigo também no versículo, aqui no 9 fala, né, repetindo, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, navios ou tudo que tem de construção no mar. Agora, no capítulo 16, no versículo 3, olha como está relatado a segunda taça. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar. Olha só a coincidência. Mar. Que se tornou em sangue, como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Aí você pode pensar assim, poxa, mas lá falou em um terço. Aqui fala toda a alma vivente. Não esqueça que João, ele estava na dimensão espiritual. Então ele tinha uma visão global, né, da Terra. E aqui, quando ele veio para a Terra, no nível da Terra, ele tendo a visão do que vai acontecer na Terra, ele não sabia se tinha só sido um terço. Daqui ele viu que tinha uma quantidade enorme. Então ele fala que tinha toda. Né, morreu toda a criatura, né, do mar, e que ficou vermelho, né, de sangue. Vamos voltar lá no capítulo 8 para ver a terceira trombeta, que está lá no versículo 10. Então eu estou lendo Apocalipse 8, 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes da água. Né? Então, essa estrela também, que cai nos rios e nas fontes, é muito provável que seja um outro meteoro. Né? Por quê? Porque uma estrela, como eu expliquei, uma estrela, falando do ponto de vista de astronomia, ela é extremamente maior do que a Terra, então ela não poderia cair na Terra. Né? É como cair uma bola de capotão, um exemplo, em cima de uma ervilha. Né? Não, é impossível, só fora o calor que uma estrela tem, né? Ela derreteria completamente a Terra. Então não é a finalidade de Deus, não é destruir a Terra, mas transformá-la. Nós vamos ver no final que vai haver uma transformação. Os montes vão se abalar, não vai ter ilhas, não vai ter montes. Mas vamos deixar para um pouquinho mais para frente. Muito bem. E aqui fala assim, no versículo 11, eu estou lendo ainda Apocalipse capítulo 8, versículo 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. Né? Absinto é uma planta amarga e altamente tóxica. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas.
né? Vamos agora no 16, vamos ver essa mesma passagem no 16:4. Eu estou fazendo um resumo, tá, para não ficar cansativo, mas você pode ler em casa. No versículo 4, e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então você vê que essa água tóxica matou o que tinha nos rios. Então, morte no mar, nos oceanos, e morte nos rios. Aí você vai falar, e as águas, né? Então nós vamos ver um lugar que é privilegiado. E a Bíblia fala, nós vamos ver isso em um dos profetas que revela. Vamos dar continuidade então? E agora nós vamos ver o quarto anjo que está lá no capítulo 8, no versículo 12. Ele vai tocar a trombeta. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse, e a terra parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. Mais uma vez, não se poderia apagar a terça parte do sol, não se poderia apagar o sol, né, porque senão a terra viraria uma esfera, né, um gelo puro e mataria tudo. Não é essa a finalidade de Deus. Aqui o que se depreende é que, lembra que eu falei que cairiam meteoros? Então esses meteoros com certeza provocariam terremotos, levantariam uma grande quantidade de poeira, de energia. A energia, não é, equivale a milhares de bombas atômicas do impacto de um meteoro. Então, essa fumaça, na verdade, vamos falar fumaça, mas a poeira que se levantaria, ela esconderia 1/3 de tudo aquilo que está no firmamento, né? O sol, a lua, as estrelas. Amém? Então, esse daqui é o entendimento. No versículo 16, olha como isso faz sentido. No capítulo 16, versículo 8 e 9. Está escrito assim, e o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Esse abrasar com fogo é o seguinte, uma vez que vai existir poeira em suspensão, poluição, o impacto dos meteoros, provavelmente, então vai ter um efeito estufa, e a Terra ela vai ter uma temperatura elevadíssima. Então é como ele fala, como está escrito aqui, é como se abrasasse, né? Como o apóstolo escreveu. Né? No versículo 9, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, né? Amaldiçoaram Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Você vê que Deus, ele vai dar muitas oportunidades. Eu fiz questão de ler aqui que eles não se arrependeram, mesmo assim não se arrependeram. Então essa primeira parte, essas primeiras 4 taças que correspondem às primeiras 4 trombetas, elas vão atingir a terra. Né? Nós vimos a terra. Então a terra será atingida por esses meteoros, tal. Agora nós vamos dar sequência na quinta, sexta e sétima trombeta, mas agora nós vamos ver que o que vai ser atingido já não é mais a terra, mas vai ser atingido os homens. Né? Os que estiverem na tribulação vão ser atingidos. Eu queria que você fosse agora, lá em Apocalipse capítulo 9, nós vamos ler, mais uma vez, eu vou ler só um pedaço, né, para não ficar cansativo. Mas aqui fala do capítulo 9, versículo 1, fala da quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Espera um pouquinho, né? Nós falamos isso, né? Uma estrela vai cair no céu, vai ser dada uma chave para ela. Mas qual é o sentido disso, né? Quando a gente lê Apocalipse, é uma coisa estranha. Mas nós precisamos olhar e não esquecer da regra de ouro, que a Bíblia, ela interpretando, a Bíblia é a melhor de todas as fontes. Se você for, né, então, lá para o Apocalipse capítulo 1, né, marca aí com essa passagem, no 9 nós vamos voltar, mas você for lá e ver no versículo 20, versículo 20, fala assim, ó, o mistério das 7 estrelas, presta atenção, o mistério das 7 estrelas, né? Nós vimos que a estrela caiu e que foi dada uma chave dela. Por que foi dada uma chave dela? Porque na verdade a estrela,
não é um ser celeste, um corpo celeste, mas é um ser. Olha só. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçóis de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Né? Então quer dizer que as estrelas, elas simbolizam anjos. Então quando fala aqui que caiu, que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, né? Então nós sabemos que é um anjo. E no versículo 2, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça, né? O fumo do poço. Eu estou lendo agora no Apocalipse, a quinta trombeta, capítulo 9, versículo 2. Vou repetir. E abriu-se o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, como o fumo do poço escureceu o sol e o ar. Então você vê que tudo isso daí vem confirmar que haveria uma espessa nuvem, né, tampando o sol. E do fumo vieram, lembrando, né, lembra dos gafanhotos, né, que tinham o poder dos escorpiões, ó. E do fumo vieram gafanhotos e sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Escorpião é um animal peçonhento, né, então imagina a destruição que eles vão ter. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, então não toque na erva da terra, nem na verdura alguma, nem às árvores, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Lembra-se do selo do Espírito Santo, a importância para quem receberam Jesus e tem essa importante marca. Aqueles que têm essa marca vão ser poupados. E aí fala no versículo 5, e foi permitido que não os matassem, né? Então não podia matar, é só atormentar. Esse anjo só vai atormentar. Mas que por 5 meses os atormentasse. E os seus tormentos em semelhança ao tormento de escorpião quando fere o homem. Né? E naqueles dias, no versículo 6, os homens buscarão a morte. Lembra-se disso que nós estudamos? E não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Né? Bom, aqui vai descrever os gafanhotos. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Um detalhe, né? Que, olha só, mas que por 5 meses o atormentasse. Se nós formos no capítulo 10, no capítulo 9, mais no versículo 10, fala assim, e tinham caudas semelhantes a dos escorpiões. Nós estamos falando dos gafanhotos. E agulhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Eu queria chamar a atenção para um detalhe. Se nós temos 7 taças ou 7 trombetas, e se entre uma e outra vai haver um período de 5 meses ou 6 meses, 6 vezes 7, vamos dizer na média, 6 vezes 7 vai dar 42. 42 meses equivale aos 3 anos e meio da tribulação. Então, isso daqui está retratado o que vai acontecer na tribulação. Amém? Só mais um detalhe para que a gente aproveite assim a leitura, já vai trazendo alguns fatos mais curiosos. Né? Bom, e aí no versículo... Agora vamos lá no versículo, no capítulo 16, no versículos 10 e 11. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Mais uma vez, você vê que o castigo ele se faz necessário porque o homem ele se recusa a se arrepender. Né? E aqui nós também vemos que os seguidores da besta vão sofrer com aquelas chagas que provavelmente eles vão sofrer das mordidas, né, dos escorpiões. Agora vamos no capítulo 9, vamos ver o sexto selo, e agora a sexta trombeta. Né? Eu estou lendo Apocalipse, né? Espero que não tenha sido confuso, né? Mas eu queria te mostrar como está linkado uma coisa com outra. No Apocalipse, no capítulo 9, versículo 13, quando fala assim, ó, e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz uma voz que tinha das 4 pontas do altar do ouro que estava diante de Deus, né? Essa voz vinha desse lugar, das 4
pontas do altar de ouro, o qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, mês e ano. Então você vê como Deus está no controle de tudo, a fim de matarem a terça parte dos homens. E agora sim, antes foi justiçado, né, a terra sofre consequências, depois os homens são atormentados por cerca de 5, 6 meses, não é? E agora sim esse anjo recebe a ordem de matar os homens. E eu queria que você fosse lá comigo, lá no capítulo 16, no versículo 12. Depois você pode ler com mais calma, né? Mas eu só estou trazendo alguns pontos para que assim isso sirva de marca, né? De lembrança para quando nós estivermos lembrando do Apocalipse e todos os fatos que são narrados. Então, Apocalipse capítulo 16, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Aqui já é o caminho que vai preparar a batalha do Armagedon. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Então, você vê que aqui vão se juntar o dragão, que é o símbolo de Satanás, o anticristo, né, que é a figura, né, daquele a grande autoridade que vai haver no mundo, né, que vai dominar o mundo político, socialmente, economicamente, militarmente, e aqui também vai ter o falso profeta. Então, eles vão convocar, né, fazer se vendo atingidos, se vendo afligidos para isso, eles vão querer fazer um levante. E agora vamos ver a sétima e última trombeta, né, que está lá no capítulo 11, no versículo 15, e fala assim, a sétima trombeta. Fala assim, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui você vai ver, eu não vou ler tudo, né? Mas você pode ler do capítulo 15 ao capítulo 19, nós já estudamos isso, que aí é um momento de louvor, né? Um clima de louvor, né? Porque agora Deus ele está cumprindo, né, com essa sétima trombeta que vai dar origem à sétima taça, o julgamento final, né? E aqui, só mais um detalhe, olha só, no versículo 18 fala assim, iraram-se as nações e veio a sua ira e o templo dos mortos para que sejam julgados. E o templo de danos, o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, o tempo de destruíres os que destroem a terra. Só quis ler para vocês para deixar muito claro que isso se fazia necessário da parte de Deus para que houvesse a justiça. Deus amor, mas também a justiça. As duas coisas andam juntas e não podem viver separadas. No versículo 19 fala assim, a respeito de um terremoto. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes de trovões e terremotos e grandes saraivas. Esses terremotos, eles vão ser relatados quando João aqui na terra, ele lá vai falar no capítulo 16, no versículo 17, ele fala assim, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. Então você vê a relação que tem, né, entre um acontecimento da trombeta e o acontecimento da taça. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E agora, esse terremoto vai ser de tanta intensidade, como nunca se viu, né? Como ele mesmo, o apóstolo João relata, e ele viu isso daí, né, na revelação. Olha só, no capítulo 19, no versículo 19, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. A grande cidade aqui é Jerusalém. E as cidades das nações caíram. Quer dizer, Jerusalém foi preservada. As outras cidades todas caíram, né, ficaram em destruição.
E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice de vinho da indignação de sua ira. Então, a Babilônia, que representa os inimigos de Deus, aqueles que são os ímpios, né? Esses vão experimentar toda a ira de Deus. E aqui fala assim, aquilo que eu tinha falado lá atrás, olha, e toda a ilha fugiu, os montes não se acharam. Então vai ter uma grande mudança na topografia da terra. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento. E homens blasfemaram por Deus por causa da praga, porque a sua praga era muito grande. Mas, mais uma vez, não se arrepende, não? Eu queria só falar e terminar vamos dizer, esse estudo, né? Tendo apresentado o que seriam essas taças e a conexão com as trombetas, para ressaltar um fato, né? Nós vamos falar sobre a batalha de Armagedon na próxima semana. Isso é muito importante. Nessa batalha, ela é muito conhecida, né? E nós vamos estudar um pouco a respeito dela. Mas eu queria te mostrar um detalhe. Jerusalém, né? Nós sabemos que Cristo ele vai ter o reino do milênio. Então, esse reino, pela revelação, é certo que vai ser em Jerusalém, né? Porque Jerusalém é preservado. Eu queria que você fosse comigo lá em Zacarias, né? Se você puder ir comigo lá, eu queria ver quando Zacarias ele traz uma profecia. Olha, se você quiser achar Zacarias mais fácil, se você quiser até lá, né, você vai para Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e você volta e você vai encontrar rapidamente Zacarias. Olha só, Zacarias capítulo 14, ele vai falar de Jerusalém. Por que a gente sabe que é Jerusalém e por que ela vai ser preservada? No capítulo 14 ele fala assim, eis que vem um dia do Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Nós vamos ver isso depois em Armagedon, né? Contra Jerusalém. E a cidade será tornada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como no dia em que pelejou, no dia da batalha. E agora olha só no 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, não é? Que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Lembra aquilo que eu acabei de ler, né? Para o oriente, para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Vai ter uma mudança topográfica muito grande em função desse terremoto, né? E aqui você vai ver que no versículo 5, olha só, e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, a mudança que vai ter. E fugireis assim como fugireis do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos contigo, né? Ó Senhor, Jerusalém vai ter uma... Lembra que a gente leu que vai secar, né, o rio Eufrates e vai secar os rios, vão ter uma mudança muito grande. Mas aqui no versículo 8, fala de Jerusalém que ela vai ter um abastecimento de água, né? Olha só, naquele dia, eu estou lendo Zacarias capítulo 14, versículo 8, naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, não é? Metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental, no estio e no inverno sucederá isso. No estio quer dizer, quando falta água, em Jerusalém vai ter essa água. Se você voltar um pouquinho mais para trás, só para a gente terminar mesmo, né, para não ficar cansativo, mas é importante já ver a conexão do Apocalipse, por exemplo, com os outros livros da Bíblia e aqui, em especial com o Velho Testamento. Eu estou lendo Miqueias, voltando um pouquinho para trás, Miqueias capítulo 4, versículo 7. E da que cocheava farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. Está falando de Jerusalém. E o Senhor reinará sobre eles, no Monte de Sião. Eu já falei que Monte de Sião, né, já expliquei em reuniões, em cultos, que o Monte de Sião é, na verdade, Jerusalém. Desde agora para sempre. Então,
O reino milenar vai ser em Jerusalém. E Jerusalém vai ser preservada. Existe até o Salmo 125, que todos nós conhecemos, né? Tem um hino que fala isso, tem um louvor. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O único lugar que não vai se abalar, com terremoto nenhum. No versículo 2, como estão os montes à roda, né, ou em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Amém? Eu espero que não tenha sido muito complicado, né? Tentei falar de uma forma muito simples e na próxima semana nós vamos falar sobre a grande batalha, Armagedon, não é? Que é temida, né? Que é muito falada, né? Quando se fala em Apocalipse, normalmente se fala em Armagedon, nós vamos estudar isso. Mas eu espero que você tenha tido pelo menos uma visão e, acima de tudo, que você tenha percebido que a visão que João tem lá no nível espiritual, né? Deus é espírito, ele depois é transportado para a Terra para se mostrar o que acontece na Terra. Isso é de grande impacto e nos leva a refletir sobre a importância de nós termos essa marca que nós vimos. Vamos baixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. E que aonde chegar essa mensagem, onde chegar a mensagem desse grupo, esse estudo, que o teu Espírito Santo esclareça ainda mais, meu Pai, e prepare o seu povo, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos e não esqueça que domingo às 11 horas nós teremos o culto, né, virtual, né, a nossa live, né, via internet. Nós, às 11 horas, e celebraremos junto à Santa Ceia. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até lá. Em nome de Jesus.